Eu quero começar esse vídeo aqui mostrando uma cena de uma fala do Alexandre Garcia, que é um jornalista de direita no Brasil e que foi apoiador do Bolsonaro, né, ao longo desses últimos anos e que fez uma declaração bem interessante após a posse do Lula. Eu vou pôr para vocês aqui, a gente vai analisar porque tem alguns pontos interessantes e uma outra notícia bem curiosa para a gente poder pensar sobre isso. Então vou soltar aqui o vídeo para vocês. Lula subiu a rampa. E interessante que na rede social tem gente até agora negando. É incrível. Chega um ponto de desligamento da realidade que é preocupante para a saúde mental, né? Inclusive, põe na rede social tentando pôr dúvidas nas cabeças das pessoas. Mas tem gente que fez muito mal às pessoas, criando ideias incríveis. Ainda hoje, nesse domingo, tem lá um sujeito dizendo que tudo é um teatro, que não é o Lula que está assumindo, que quem está mandando é o general Heleno, que Bolsonaro está com um avião pronto para voltar. Meu Deus do céu. Essas pessoas ficam risíveis, mas elas estão sendo vítimas do seu próprio fanatismo, né? Porque ficaram cegas, virou uma questão de fé. Fé é religião, não é política. Política é realismo. Eu só não entendi por que saiu antes, porque antecipou a saída do país, ainda presidente. Tanto que Hamilton Mourão só assumiu quando ele quando saiu do espaço aéreo brasileiro. Em seguida aqui, o Alexandre Garcia menciona alguns depoimentos dados por bolsonaristas entrevistados nas ruas, né? E como as pessoas ficaram frustradas com a, entre aspas, covardia do Bolsonaro de deixar o país antes do fim do mandato ou de não tomar uma medida mais drástica que era o esperado. O fato é que a gente percebe, né, uma ruptura, talvez uma dissonância cognitiva nas pessoas, alguns bolsonaristas pelo menos, para lidar com a situação que se dá agora. Tem um livro bem interessante que aborda a questão do QAnon, que é uma teoria conspiratória norte-americana, e como essa teoria conspiratória, né, que falava sobre democratas tomando sangue de crianças, umas coisas muito loucas, mas como essa teoria conspiratória ela permeou a última candidatura do Trump e como muitos republicanos estavam imersos nessa série de crenças conspiratórias e que apenas a derrota do Trump e a posse do Biden foi suficiente para romper as pessoas desse fanatismo, desse delírio que elas estavam vivendo. Então, depois disso, muita gente foi se descolando, se desligando dessa seita conspiratória, de modo que foram gradualmente retornando a um estado talvez um pouquinho mais moderado de posição política, voltando a ser talvez um pouquinho mais conservador clássico e não extrema-direita. Então eu percebo aqui, né, com essa fala do Alexandre Garcia, que como eu falei, foi alguém que contribuiu muito para esse cenário, assim como os comentaristas da Jovem Pan ou da CNN, ele foi alguém que encampou o bolsonarismo e ajudou a propagar ideias bolsonaristas ao longo dos últimos anos. Quando alguém como ele dá esse recuo e diz claramente, olha só, acabou. Lula assumiu, Lula é presidente, Bolsonaro perdeu, e essa derrota do Bolsonaro foi humilhante, porque não apenas foi derrotado, como fugiu do país. Então, quando alguém como ele fala, isso vai ter impacto, sim, em bolsonaristas, em pessoas que ouviam esses influenciadores, esses comunicadores, jornalistas, e vão parar para pensar pela primeira vez o que aconteceu, ou será que eu estava impossibilitado de ver a realidade por causa do véu do fanatismo. Ainda há muita gente fanática pelo Bolsonaro. Ainda há muita gente que espera que alguma coisa vai acontecer, que vai haver um golpe de Estado. Então, assim, pessoas que estão realmente num delírio e que é reforçado constantemente pela máquina de distorções de fake news da ala bolsonarista. Pessoas que todos os dias consomem conteúdos radicalizantes e que ainda estão fechadas numa bolha de informação. Mas na medida em que comunicadores ou emissoras como Jovem Pan começam a se descolar disso, seja por vontade própria, seja porque foram forçados a isso por pressões externas, na medida que isso acontecer, muita gente vai se desradicalizar gradualmente. Inclusive, já falamos várias vezes sobre isso, né? Como é importante haver um esquema, talvez um programa de desradicalização de bolsonaristas, de modo a tirar essas pessoas, né? A puxar essas pessoas para fora disso. E para isso é importante compreender também como funcionam os mecanismos de radicalização, como as pessoas são levadas para esse extremo. E aí, junto com isso, quero mencionar uma outra reportagem de ontem, que foi bem interessante, porque mostra também uma outra posição e como... Bem, vamos ler as reportagens aqui e a gente vai entender algumas coisas também. Essa é uma reportagem do Correio Brasiliense. A manchete é: prefeita bolsonarista renuncia ao cargo após Lula tomar posse. Prefeita de Carlinda, cidade a 775 quilômetros de Cuiabá, Carmelinda Leal Martins Coelho,
entregou o pedido de renúncia à Câmara Municipal nesta terça-feira, dia 3 de janeiro. E aí conta como essa prefeita, né, a Carmelinda, ela decidiu renunciar após a vitória do Lula, após a posse do Lula, na verdade, e ela é uma apoiadora do Bolsonaro. E ela escreveu uma carta de renúncia, ela diz o seguinte aqui no trechinho, olha: minhas convicções políticas me colocaram na contramão da administração que se inicia no dia 1º de janeiro de 2023, pelo novo presidente da República, e por isso não tenho forças para continuar dando o melhor de mim à frente do Poder Executivo Municipal. E ela prossegue: minhas lutas incansáveis, duradouras e vitoriosas poderão se tornar doloridas e dotadas de consequências prejudiciais a toda a população, justamente pelo desalinhamento que nutro com o novo presidente. Então ela é alguém que acha que não pode exercer de maneira, produtiva ou eficaz ou competente o cargo de prefeita, porque o chefe do Executivo Federal é alguém de uma posição política diferente da dela. Aqui tem duas coisas, na verdade. Primeiro, temos que louvar a coerência da Carmelinda, porque parece que ela prometeu que ela renunciaria, e que ela já estava na reeleição dela, ela prometeu que renunciaria caso o Lula vencesse. Então é alguém que é coerente nesse sentido, né? Alguém que prometeu uma coisa e foi e cumpriu. Então, nesse sentido, tem que aplaudir a Carmelinda. Mas, por outro lado, também vale pensar, como eu falei, no grau de fanatismo ideológico, de fanatismo político dessas pessoas. Porque você tem uma prefeita eleita e que acha que ela não pode atuar na política democrática brasileira porque ela discorda do presidente, porque ela discorda de um outro representante, também eleito pela população brasileira e que exerce um cargo federal. Isso, como eu falei, é ambíguo porque, por um lado, demonstra uma posição bastante coerente dela, e de fato, então, como eu falei, é louvável que ela seja coerente. Por exemplo, basta pensar, né, alguém que promete que caso alguém vença, né, caso o Trump vencesse, né, que iria embora dos Estados Unidos, que ia embora para o Canadá. E aí o Trump vence e a pessoa realmente vai embora para o Canadá. Então, assim, houve uma promessa e a pessoa vai lá e cumpre a promessa. E muita gente prometeu que deixaria o Brasil caso o Lula vencesse. Então, nesse caso, a gente espera que as pessoas também vão embora do Brasil por causa disso. Pessoas que prometeram que deixariam o país caso o Lula vencesse. Só não faz sentido ir para Portugal, porque muita gente vai embora do Brasil para Portugal porque tem medo do comunismo no Brasil, do socialismo no Brasil, e vai para Portugal que tem um governo socialista. Então, realmente, isso não faz muito sentido, não tem muita lógica, né? Nem para os Estados Unidos, na verdade, né? Fugir do Brasil para os Estados Unidos, hoje, atualmente, o governo lá é do Biden, Joe Biden, um governo democrata de esquerda, americana, na esquerda, centro-esquerda. Fugir do Brasil por causa da esquerda para ir para um governo de esquerda, eu tenho minhas dúvidas, faz sentido. Mas é claro que é um senso de coerência nessa história. Mas, por outro lado, você percebe como, de fato, veta a possibilidade de compreensão do mundo real dessas pessoas. Alguém, né, como eu falei, uma candidata, uma prefeita eleita, que acha que ela não pode desempenhar suas funções na democracia. Ela simplesmente não aceita que os eleitores brasileiros, que não são do seu município, porque o município dela votaram nela, que não são do seu município, tenham uma visão política e ideológica distinta da sua. Então, assim, ela vai renunciar porque ela se recusa a aceitar que outras partes do país, outras cidades do país, outras regiões, outros estados votaram majoritariamente para um candidato de esquerda. Então esse é o grau, realmente, como eu falei, esse é o grau de fanatismo que a gente percebe e que ainda está vigente, ainda está em circulação, né? A gente tem visto movimentações, a gente tem visto discursos, falas de pessoas, alguns ainda tentando um golpe de Estado. Eu vi um vídeo hoje recente aqui de pessoas planejando uma invasão no Congresso, coisa que não vai acontecer, né, porque senão as pessoas serão mortas, serão presas, sei lá, mas que estão tentando se articular porque recusam aceitar o resultado das eleições. E isso depende, obviamente, de comunicadores que estão o tempo todo reforçando a mensagem de radicalização. Grupo do qual o próprio Alexandre Garcia, que eu mostrei no começo aqui, fazia parte, né? Isso é importante mencionar porque essas pessoas, né, Alexandre Garcia, Augusto Nunes, Constantino, entre outros, contribuíram diariamente para esse cenário. São pessoas que atuaram no sentido de formar uma legião de gado bolsonarista e que é incapaz de perceber a realidade e de aceitar as informações, aceitar os fatos, né? Porque a questão aqui não é só meramente ideológica, não é uma questão apenas de posição política, de você ser de esquerda, de direita, conservador, liberal, social-democrata ou socialista, ou o que quer que seja. Aqui tem a ver com o problema de não aceitar as evidências, de não aceitar que a eleição foi vencida pelo Lula, porque esse é o discurso, né? Esse é o discurso do Bolsonaro, inclusive, ao longo das eleições, que as urnas eram fraudáveis, portanto não dava para aceitar o resultado das eleições, que as urnas eram fraudáveis. Então, sim, de não aceitar o fato, a realidade, que realmente o Lula ganhou, então, assim, não aceitam isso, e aí isso vai levando uma série de consequências de delírio mesmo, de pessoas que estão desconectadas do mundo real e tentando viver no mundo paralelo, né? No Brasil paralelo de delírio. É claro que numa democracia
totalmente legítimo que haja oposição política, que haja divergência política, que haja, inclusive, projetos discordantes, divergentes, de pessoas que são de fato conservadoras ou reacionárias, inclusive. Isso é aceito, isso é tolerável numa democracia. O que não é aceito, o que não é permitido é o tipo de divergência que leve a uma ruptura institucional, que leve a movimentos violentos de golpe de Estado. Isso não é permitido. Mas que você discorde do Lula, do PT, da esquerda, que você discorde de ideais de esquerda, isso é totalmente válido, legítimo, e você tem o direito de fazer isso. Inclusive, muita gente cita o Popper, né, e o paradoxo da tolerância, e ele menciona no mesmo trecho do livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, ele menciona um outro paradoxo, que é o da democracia, que a democracia comporta essas forças divergentes, né, inclusive forças que em muitos sentidos são antidemocráticas, e isso pode levar ao próprio fim da democracia. Então é um paradoxo porque, nesse sentido aqui, a democracia, para poder ser preservada, ela teria que suprimir, de algum modo ou de outro, forças antidemocráticas para poder se manter. Mas eu quero saber de você aqui, primeiro, sobre essa fala do Alexandre Garcia, né, como eu falei, uma figura central, basilar no bolsonarismo da imprensa tradicional. O que você pensa sobre a fala dele aqui, questionando o fanatismo político de bolsonaristas? Chega a ser irônico, mas o que você pensa sobre isso aqui? E também sobre a postura dessa prefeita que resolveu renunciar porque ela se recusa a ser prefeita, a ser política num governo do Lula, do PT. Isso é coerente para você? Isso faz sentido? Isso é um bom sinal? É um mau sinal? Como eu falei, manda sinais ambíguos aqui. É alguém que prometeu isso, cumpriu, mas, por outro lado, também demonstra o grau de radicalização ideológica. A pessoa é simplesmente incapaz de atuar na democracia porque ela discorda da democracia. O que você pensa sobre isso aqui? Deixa no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força. Também confira o meu clube do livro filosófico, no qual todos os meses se reúne 2 vezes por mês para debater obras de filosofia ou de literatura com teor filosófico, e nesse mês de janeiro a gente vai debater a obra As Dores do Mundo, do filósofo Schopenhauer. Espero vocês por aqui, link na descrição, e se cuide. Um abração e até mais. Tchau! Fala, turma do canal do Henry Bugalho, esse meu super amigo. Eu tenho um convite para fazer para vocês. No nosso encontro Mapa da Mina de 2022, eu previ que se o dólar caísse e viesse abaixo de 4,80, isso seria uma oportunidade de compra. Ele deveria passar o ano inteiro em níveis altos, até acima de R$5. Muita gente achava o contrário, achava que ia continuar caindo toda a vida. Pois bem, mais uma vez a gente acertou. Todo ano a gente tem acertado bastante nesse encontro Mapa da Mina. E esse ano de 2023 ele vai acontecer no dia 26 de janeiro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Se você quiser participar gratuitamente, é um encontro que não tem replay. É só você clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. Vai lá e se inscreve. Ajuda os seus investimentos e também a você planejar os seus negócios ao longo desse ano. O cenário está muito difícil, mas se a gente se ajudar, fica um pouco mais fácil. Um abraço.